Olá, eu sou a Ana, esse é o canal Cats and Paper e aqui a gente faz artesanato, reaproveitando coisas, reusando e tentando não produzir mais lixo do que o necessário. Então hoje eu vou tentar fazer o maior número possível de cadernos usando essas caixinhas. Eu vou fazer vários de uma vez só, porque fazendo uma linha de produção a gente consegue ser mais produtivo. Esse tipo de caderno aqui, esse é um pouquinho maior, mas eu fiz usando a mesma técnica, que é usar uma caixinha. Isso daqui era uma caixinha de bolacha, que eu forrei e encadernei. Então, o problema desse tipo de caixinha é que ela, como eu fiz o forro dela inteiro em volta da caixinha, ela acaba tendo esse problema de que eu abro e ela fecha sozinha, porque ela fica assim, com a dobra forçando essa posição. Então, cada vez que eu quiser escrever, eu tenho que ficar apoiando o caderno assim, e cada vez que eu solto ele levanta. Então, hoje eu vou tentar fazer diferente. Assim é prático, porque a gente já forra ela inteira de uma vez só, e já tá pronto, né? Então hoje eu vou fazer um processo que é um pouquinho mais complexo, mas que dá um resultado legal. Então, esse daqui também é o mesmo processo de outra caixa, só que eu encadernei separado. E ó, como é que fica? A capa fica soltinha. Ele ainda não tá pronto. Eu já fiz várias decorações aqui nas folhas, olha, coloquei vários papéis diferentes, manchados, que eu gosto de tingir com chá, manchar. Esse daqui eu fiz pra mim, ele foi um experimento, então eu fiz ele bem do meu gosto. Então, cada página tem uma decoração diferente e ele fica aberto, então facilita bastante na hora de escrever. Só que o que que eu fiz? Para esse caso aqui, eu forrei a capa separado da outra capa e forrei a lombada separado, e depois eu prendi com essas costuras aqui em volta, com esses 3 pedaços de tecido. Aqui é papel, aqui é tecido, aqui é papel e aqui é tecido. Só que o problema é que quando eu só colei aqui em volta, começou a soltar, não ficou bom. Aí eu tive que costurar aqui, então acabou virando o maior problema. Eu não vou mais fazer assim de fazer as 3 partes separadas e unir depois, porque o resultado não ficou muito bom, deu muito mais trabalho do que precisava. Então hoje eu vou fazer de uma maneira diferente, que não vai ser nem assim e nem assim, mas um meio termo. Então, esses vão ser todos os livrinhos que eu vou tentar fazer de uma vez, transformar isso tudo em livrinhos. E para forrar eles, eu tenho algumas opções. Eu posso usar desse tipo de papel, que eu gosto de colocar dentro porque eu gosto do barulho. Ele é crocante, então eu gosto de papel que faz barulho interessante. Então talvez eu use para folha dos livrinhos, ó, para esse daqui o tamanho tá bem bom. Mas para forrar, eu tenho imagens de livros que eu posso cortar e usar como capa. Eu tenho esses papéis especiais, que eu também posso usar. Mas o que eu tenho de diferente hoje são esse papel aqui, que ele veio de forro numa caixa que eu comprei. Então ele veio todo amassado dentro, só pra as coisas que eu comprei não virem soltas na caixa, né? Então eu tava usando ele pra ser tipo o forro da mesa quando eu tava pintando, e o papel começou a ficar com algumas manchas que eu achei bonitas, então eu acabei fazendo uma colagem por cima ontem à noite, antes de dormir. Eu tenho sempre um pincel que eu deixo aqui perto, já é um pincel velho, então eu coloquei, tinha alguns guardanapos e coisas, e purpurina, então eu colei aqui aleatoriamente, e a ideia é cortar pedaços disso e usar nas caixinhas. E daí depois, com outros enfeites e acabamentos,
ela fica super bonita e criativa. Então, você não precisa ter um papel especial com dourado, comprar, porque aqui o objetivo é realmente reaproveitar coisas. Isso daqui era uma página de um livro que eu cortei. O livro já não ia mais, já estava velho, já não servia mais, mas tinha esse desenho bonito. E aí eu tingi de chá, ele era branquinho. E além disso, aqui tem outros papéis, né, comprados, alguns tingidos. E eu também comprei, aproveito depois do Natal as promoções de papel de presente para comprar alguns papéis de presente interessantes e diferentes. Então, dá para usar qualquer coisa que tiver à mão para forrar essas caixinhas e fazer as capas e contracapas. Mas antes da gente chegar na capa, então eu tenho que cortar eles todos e preparar para começar a montar. Então, o que eu vou decidir primeiro é se eu quero ou não deixar essas pontinhas aqui, olha. Normalmente eu não corto fora isso daqui, porque, ó, são 3 lados desses vão formar o livro, né? Então, tem um lado sempre que tem a emenda aqui dentro, esse é o lado que eu descarto. Então, eu sempre vou virar ao avesso para deixar o lado branco para fora, porque se for um papel mais fino que atravessar, para não ficar assim essa diferença do preto, para não aparecer por baixo do papel. Digamos que eu fosse usar esse papel aqui, e aí dá pra ver, né, às vezes a diferença, o preto e o branco. Então, eu vou sempre deixar o branco pra fora. E essa parte aqui, ao invés de cortar, eu posso só dobrar ela pra dentro, porque daí isso daqui dá uma reforçada na página, deixa ela um pouquinho mais... o papelão fica um pouquinho mais duro e ajuda. O problema é que às vezes quando é muito brilhoso essa parte aqui, ele é difícil de pegar cola. Então dá pra grampear, só que o grampo às vezes, se for forrar com papel grosso, tudo bem. Mas se for forrar com papel fino, dá pra sentir o grampo. Então eu vou... ou eu posso colar com fita dupla face, ou tentar achar uma cola que funcione para esse tipo de coisa. Às vezes, o que mais me cansa nesse processo todo é essa parte aqui, tá? Porque é a parte menos criativa e é a parte onde você só tem que abaixar a cabeça e fazer. Aí depois fica divertido. E também assim, se não quiser fazer essa parte de colar, é só cortar fora esses pedacinhos e beleza. Não vai também prejudicar, a não ser que seja uma caixa muito fininha. É que eu gosto de fazer assim, porque eu gosto que fique bem dura a caixa, que dê essa sensação assim que você pega e você sente que é uma coisa resistente, sabe? Bem feita, não sei. Pra mim, eu sempre gostei de fazer assim. Então, agora eu vou fazer em todas essas outras caixas, vou botar aqui uma série pra eu assistir e vou fazer todas as outras caixas. Eu ainda, depois, eu vou cortar separando a lombada e as abas. Por enquanto, eu não vou cortar, porque como tem muitas caixas, eu tenho medo de depois misturar todas as partes e me confundir. Então tá bom, então vamos começar aqui 10 livrinhos de uma vez. Pronto, eu fiz todas as caixinhas, eu cronometrei, levei 50 minutos para fazer tudo. E aqui tá o que sobrou das fitas que eu usei para colar por dentro. Essa daqui eu já cortei, porque eu pensei que eu quero fazer um bloquinho assim que abre pra cima. Então eu já quis cortar essa caixinha pra eu não esquecer que essa eu vou fazer abrindo pra cima. Porque daí eu também cortei a parte que seria a lateral, eu fiz ela menor pra encaixar aqui. E aí eu vou decidir como que eu vou fazer esse. Todas as outras caixinhas estão aqui. Eu fiz elas todas... Só cortei uma das laterais e dobrei pra dentro, deixando um lado todo branco, dobrando as abas. Então,
Essa daqui são as 10 caixinhas que vão virar livretos. Agora eu vou começar, então, usando o papel que eu fiz, que eu decorei. Ele tá cheio de defeitinhos, mas depois na capa ele vai ficar legal, vai dar pra ver. O que eu posso fazer agora é forrar só um lado, ou eu posso já forrar frente e verso com esse mesmo papel, que eu acho que é o que eu vou fazer. Então, eu vou cortar separando as 3 partes. Então, essa daqui vai ser a lateral do livro. E ela eu vou forrar com tecido, mas na hora que eu for forrar com tecido, eu já vou forrar com tecido pegando aqui na caixa, para ela já ficar presa na capa e contra a capa. Então, agora eu vou deixar essa aqui de lado por enquanto e vou forrar só isso. Então, como tem um dos lados que vai ser coberto por tecido, que é a emenda aqui no meio, essa parte que vai ser coberta com tecido, então eu não preciso me preocupar com uma das laterais, só com as outras 3. Aqui. Então, eu gosto desse lado que tem as flores, então esse daqui vai ser o lado que eu vou usar para cobrir. Então, mesmo que a caixa não seja muito dura, mesmo que ela ainda seja um pouquinho mole, quando eu colocar todas essas camadas de papel e cola em volta dela, ela vai acabar ficando bem mais dura, né? Então, eu tenho essa colinha aqui, que ela tem o bico fininho, então ela é boa, só que essa daqui tá meio seca. Ela é boa porque como ela coloca pouca cola, ela seca rápido. Então, deixa eu pegar aqui meus grampos já. Aqui eu tenho essa cola que tá melhor. Então, eu passo bastante colinha aqui em volta. Também pode passar, espalhar com um pincel, se você quiser. O importante é não deixar assim formar umas bolotas de cola muito grande, porque aí depois isso molha e amolece o papel. Então, uma fita dupla face só para segurar no lugar. Assim. E aqui por cima, então, eu vou puxar bem. E aqui eu vou medir o tamanho, como se eu estivesse embrulhando um presente, né? Daí aqui essa parte eu posso tirar fora. Só vou deixar um pouquinho para dar o acabamento. Então, essa vai ser a capa. Agora é só passar cola aqui por dentro de tudo.
Pronto, agora essa daqui é uma das capas, né? A base da capa, depois a gente pode colocar algum enfeite, alguma decoração. E aí agora nós temos a outra, que vai ser a contracapa. E depois vai ter a lombada. Então agora eu vou fazer a contracapa. Vou deixar essa daqui secando com esses pegadores aqui, só para não levantar a pontinha. E aí, enquanto eu coloco o resto. Rapidinho já vai secar. E a fita dupla face também ajuda a segurar as coisas no lugar enquanto está secando. Então, até daqui a pouco. Esse é o resultado. Ontem eu fiz 3 livrinhos, ainda tem os outros aqui, esperando a vez deles. Mas o papel que eu tinha tingido, na verdade, deu pra fazer 3. Eu achei que ia pra fazer o dobro, porque eu esqueci que tinha que fazer a frente e o verso, a louca, né? Eu podia ter feito só a capa, né, e ter feito a contracapa de um papel liso, alguma coisa básica, também fica legal. Fazer um lado, né, o lado de trás não precisa ser decorado. Mas daí eu achei que eu preferia fazer frente e verso decorado, então eu usei todo aquele papel, deu para fazer exatamente essas 3 e isso foi a sobra. Só isso daqui, de todo o papel. O resto eu fui dobrando aqui pra dentro, dobrando por cima. E aí agora já passou a noite toda secando, agora já é o dia seguinte e ficou bem duro. Então, eu peguei uns pedacinhos de tecido para escolher como que eu vou decorar a dobrinha, a lombada. Eu acho que para esses 3 aqui vai ficar bom esse tecido que eu tenho, ele é bem grosso. Aí eu vou tirar aqui um pouquinho de fiozinho para dos lados, eu não vou nem fazer acabamento na beirada do tecido, ele tem essas florzinhas. Então eu só vou tirar um pouquinho para deixar uma franjinha, né? O acabamento vai ser a franjinha. E só um pouquinho também, não precisa ser muita franja. Então, vou fazer um pouco mais do que o dobro da altura para fazer ele duplo, por dentro e por fora. Já vou explicar melhor como. Então, e aí aqui eu vou cortar essa rebarbinha. Isso é só a pontinha do papel, porque eu tava fazendo um acabamento, eu tinha mesmo falado que não precisava fazer acabamento na parte que vai ficar pro meio, porque o tecido vai ficar por cima. Mas aí eu tinha feito acabamento nos outros, só que aí nesse daqui, que foi o último que eu fiz ontem, eu acabei não fazendo acabamento. Eu vou começar por dentro, essa daqui é a parte de dentro, e aí eu vou dar a volta nele e depois colar aqui dentro de volta, tá? Então, aqui, mesmo que fique um pouco, que dê pra ver um pouco da cor, ou que atravesse, esse daqui não atravessa porque o tecido é bem grosso, mas se atravessar um pouco a cor, não faz mal, porque a gente vai depois costurar os cadernos aqui por cima, e a parte de dentro não vai dar pra ver muito. Então, tudo bem aqui usar cola branca, continuar na cola branca, eu vou usar essa cola para têxteis, para tecidos. Então, uma quantidade generosa de cola. E vamos espalhar, porque isso daqui é o que vai segurar o nosso livro junto. Então, é importante também que passar a cola até a beirada. Não ficar só no meio, porque na beirada que ela vai pegar no livro. Colar primeiro aqui assim, bem no meio. E aqui dos lados agora. Deixando um pouquinho de espaço, não precisa colar bem encostado, mas também não precisa deixar uma espação, é só pra poder mexer um pouquinho.
Aí só ter certeza de que tá tudo reto. Opa, dei uma cabeçada. E aí, então, eu vou colocar essa parte aqui. Apertar bem aqui entre. E subir essa. Aí, aqui eu posso dobrar o tecido para dar um acabamento. Mas também se acabar, eu acho que eu até vou cortar ele, vou deixar reto, porque para não ficar muito grosso. Então, vou cortar aqui assim. Sobrou um quadradinho de tecido. Vou aproveitar e já fazer esse daqui aqui, ó. Depois, mais pra frente, eu uso isso pra... Quando eu tenho um pedacinho de tecido, um pedacinho de papel bonito que tá sobrando, ou eu guardo pra fazer alguma coisa depois, ou eu já vou colando um no outro, depois eu vejo o que vira. Faço tudo pra não jogar fora, principalmente se é bonitinho. Por isso que é importante colocar bastante cola aqui na borda, porque ficou um pouquinho só encostando em cada lado, né? Então, aqui tem que ter cola para segurar. E aqui, olha como ficou. Então, eu vou ver se tá bem preso. Então, aqui é a parte de dentro, que tá a emenda, bem aqui. E essa é a base. Daí, depois a gente vai decorar mais, vai fazer os cadernos para costurar e colar aqui dentro. E vai finalizar esses caderninhos. Pronto, agora eu fiz mais as capinhas que faltavam. E estamos aqui, então, agora com todas as capinhas prontas. As que eu usei esse papel mais grosso, que é tipo uma cartolina, ficaram bem duras, eu não consigo nem dobrar ela. Se eu for dobrar, vai quebrar, ela não tem nenhuma maleabilidade. E esse daqui, eu usei um resto, talvez, de cetim, um tecido grosso. Eu consegui usar só retalhos que eu tinha em casa, não precisei cortar nenhum tecido. Eu tinha vários retalhinhos de outros projetos. Então, eu usei... Esse daqui foi uma página de uma figura de livro também. Ela ficou com um pouco de maleabilidade, mas ainda tá bem firme. Esse é o lado da frente. Eu fiz várias combinações diferentes. Esse daqui eu já tinha feito logo no começo, né? Secou bem agora. Eu passei um pouco de tinta marrom de carimbo em volta para dar esse efeito de antigo, talvez sujo. E tem um pouco de purpurina. Esses daqui que eu fiz com papel de presente, eles ficaram bem mais maleáveis, olha. Ele ficou bem mais fininho e mais molinho. Então, eu não sei se eu gostei de usar esse papel de presente na capa. Ele é bem mais fácil de fazer do que o papel mais grosso, porque ele dobra bem fácil, você faz o processo mais fácil, mas depois que fica pronto, a capinha fica um pouco mole. Mas como é só um livreto, não é que precisa ser uma coisa assim muito dura, resistente, você não vai sentar em cima disso, eu espero. Então, mas se você gosta assim de uma capinha bem durinha, esse daqui do papel mais grosso é melhor. Esse daqui tem até outro barulho, né? O papel estampadinho que eu usei, ele é fininho também, então a capinha ficou mais fininha. Ela também tem uma maleabilidade,
Mas eu gostei bastante dessa combinação, os tons de bege ficaram legais. E esse azul, mesmo sendo de flores, eu acho que ele remete ao mar. E como aqui tem conchas e tal, eu vou tentar fazer uma decoração ainda de praia marinha. Eu achei só que ele ficou muito largo, eu podia ter cortado um pouco dessa lombada aqui, porque para ele não ficar estranho, eu vou ter que colocar várias páginas dentro, e aí vai ficar um livrão bem gordo, e eu não sei quem é que precisa de um livro tão grosso. Então, melhor ter mais livros, ter 2 fininhos. Esse daqui eu gostei bastante dessa combinação com o vermelho. Vai ser para fazer, então, um bloquinho. E esse daqui era o meu papel que eu tava mais ansiosa para usar, porque eu achei ele tão bonito, mas foi o mais difícil. Ele é muito brilhoso, ele enrugou muito, mesmo eu usando uma cola de acetona, que é especial para não enrugar. Eu tentei com a cola branca e tive que arrancar o papel, porque a cola ela enrugou toda. Essa capinha também era bem fininha, então ela ficou bem mole. Quer dizer, ainda é mais dura do que uma capa de caderno normal, daqueles cadernos que é só uma capinha de papel fininho. Então, eu acho que se você quiser fazer a capa ficar mais dura, se você tiver 2 caixinhas iguais, dá pra fazer dupla, né? Colar. Mas ainda não é algo assim que, não vai dar pra usar. Vai dar pra usar, tranquilo. Só que não ficou aquela sensação assim de um livro de capa dura, ficou mais uma sensação de caderno escolar, que a capa é só um pouco dura, não muito. Mas eu gostei, achei que ficou bonitinho com o xadrezinho. Aí eu fiz com esse papel que eu tingi, folha sulfite, qualquer papel, eu tinjo com chá, coloco uma renda em cima, tipo uma toalha plástica, aquelas toalhas plásticas de renda, sabe, assim, imitando renda. Se a toalha for furadinha e você colocar num papel molhado de chá, na hora que secar, ele vai ficar marcado os desenhos da toalha. Então, nesse momento, essas são as 10 capinhas que eu tenho. E claro que se eu quisesse fazer isso bem rápido, digamos que quero dar 10 lembrancinhas para as pessoas, enfim, quero fazer isso tudo para distribuir, eu faria tudo igual, porque a maior parte do tempo que tá levando para mim é para fazer as combinações e para procurar um pedaço diferente de tecido e procurar qual que vai ser o papel que eu vou usar. Então, e daí depois que você começa a pegar o jeito com uma textura, você muda para outra textura, e daí você tem que fazer diferente, você ajusta a cola que você tem que usar e o jeito que você dobra, você vai fazendo ajustes. Então, isso eu acho que é o que toma mais tempo. Então, eu recomendo, se você está fazendo isso com agilidade, que vai vender, vai levar para uma feirinha para vender, ou vai fazer de presente, que você faça tudo igual e depois diferencie nos retoques finais, nas decorações, que eu vou mostrar também como é que faz. Então, eu vou agora passar para o próximo passo, que é selecionar como que vai ser os papéis que eu vou colocar dentro para formar os cadernos, como que chama, do livro. Aí eu tenho essa pastinha onde eu guardo pedaços de papéis para encadernar, que são papéis que eu acho que ficaria legal numa encadernação. Às vezes é só um papel liso, mas que eu acho que vai ficar legal. Então, eu deixo vários tamanhos aqui. Esse daqui é um livrinho russo que também eu comprei faz um tempo. As páginas já estavam caindo, mas dá pra colocar alguma página com essas fotos e coisas escritas em cirílico. Aqui onde eu moro, a gente encontra coisas de várias línguas, então eu gosto de misturar coisas de línguas diferentes, colocar umas páginas manchadas. Aí eu já deixo isso separado. Tem vários tamanhos. Para livrinhos pequenininhos, às vezes eu acho um caderninho, alguma coisa, daí eu tinjo todas as páginas de uma vez. Eu vou deixar aqui fora para ir usando. Tem coisas assim que eu faço algumas páginas
Eu, por exemplo, já carimbo. Esse o carimbo ficou meio estranho, mas eu tenho várias páginas que eu carimbei coisas diferentes. Tem aqui uma máquina de escrever, tem florzinhas. Então eu faço isso para colocar. Eu carimbo antes de encadernar, porque depois de encadernado é mais difícil. Então é melhor fazer quando as folhas estão soltas. Então eu tiro uma tarde só para carimbar. Aí eu espalho um monte de papel pelo chão e vou passando e carimbando tudo de uma vez e guardo. E aí quando eu faço alguma coisa eu encaderno vários e o que sobrar eu guardo aqui de volta. Então eu tenho aqui umas coisas, por exemplo, escritas em alemão, de uma agenda que eu peguei também, que tava super baratinho, que ninguém queria, tava para ser jogado fora. Eu pego cartazes de filmes aqui que eles dão no cinema depois de usar, separo alguns cartazes para cortar. Às vezes eu faço papel reciclado, caseiro, aqui em casa, mais papel de presente. Então, aqui eu tenho vários papéis interessantes que eu vou misturar, porque eu gosto de fazer meus cadernos com as folhas misturadas. Esse daqui nem tá muito misturado, mas dá pra ver que eu usei vários, desde esses desenhos para pintar, folha com linha, folha sem linha, folha quadriculada. Então, mesmo os que eu tento fazer, ó, o papel, mas mesmo os que eu tento fazer com as páginas bem parecidas, eu ainda uso vários papéis diferentes, porque esse é o meu estilo, é isso que eu gosto. Eu sei que não é para todo mundo, mas é assim que eu gosto de fazer. Linhas pretas, linhas azuis, mancha de pingo, mancha de verde, mancha, esse é de chá verde. Então, aqui uma coisa de livro, né? Uma página de livro com uma ilustração que virou um bolso. Então, tudo isso eu vou separar agora pelos tamanhos, de acordo com o tamanho. Eu posso ver, ó, esse daqui, por exemplo, essa folha ficou com a altura perfeita. Então, eu posso aproveitar várias desse grupo de folhas que eu cortei todas da mesma altura. Quando eu já vejo que a altura ficou boa, é só dobrar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar as folhas e ver qual tamanho que encaixa em qual livro. Como essa daqui é a que ficou com a lombada mais... Ah, não é a que ficou com a lombada mais grossa, mas ela ficou com a lombada grossa, eu tenho que decidir se eu quero fazer 2 cadernos ou só um caderno dentro, assim. Porque quanto mais grosso ficar, mais começa a ficar estranho, assim, porque você vai ter que costurar e daí as páginas vão começar a ficar meio abertas. Eu gosto de colocar no máximo 10 páginas, que daí dobradas ao meio fica 20 folhas para cada grupo costurado. Mais do que isso eu acho que fica feio. Aqui dentro dá para ver um pouco da mancha da cor que tem embaixo, mas como eu vou costurar por cima, depois você vai ver que não vai dar para ver quase nada. Eu manchei em volta também das páginas com um pouco de tinta de carimbo já para dar esse visual antigo e personalidade. O que a minha dica é que você, quanto mais camadas de enfeites e coisas você colocar, mais interessante vai ficando, porque vai ficando mais complexo. Quando eu comecei a fazer artesanato, eu ficava com raiva porque eu achava que tudo que eu fazia ficava com cara de que foi uma criança que fez. E aí eu comecei a ver que o problema não era que eu não tinha habilidade, ou que precisava ter muita habilidade, ou o quê, mas era porque eu estava fazendo as coisas com pressa para acabar e ficava tudo simples. E aí é isso que as crianças fazem, né? A criança não tem paciência, desenha 3 minutos e acabou. E era por isso que eu estava pensando em coisa de criança, que era coisa muito simples, né? Sem complexidade. Então eu comecei a entender que se você não precisa ser muito habilidoso, se você tiver tempo e paciência de ficar acrescentando coisas, e claro, se você gosta dessa estética, né? Porque também eu acho que se você não gosta, é difícil ser artesão
e gostar de coisas clean, porque se eu quiser algo clean, eu posso ir na loja e comprar um caderno pronto, clean, limpo, sem nenhum detalhe. Então, né, por que eu faria um caderno se eu não quisesse ele complexo e interessante? Então, aliás, eu comprei esse daqui porque eu vou usar as páginas. E essa capa é bonita, então talvez eu use para alguma coisa. Mas assim, então eu costurei, daí eu passei esse dourado, daí eu coloquei a faixinha, daí eu acrescentei em cada página um detalhe. Então isso são horas de trabalho, de dedicação, que mesmo que se tiver um defeito em uma página, mesmo se ficar diferente uma coisa da outra, que individualmente você pense assim, ah, não ficou tão legal, no conjunto ter um monte de coisas juntas, ela acaba ficando bonito pro meu gosto, né? Fica uma coisa legal porque mostra o tempo que você dedicou. Você pega e pensa assim, tipo, nossa, alguém passou muito tempo fazendo isso. Olha, eu fiz um bolsinho de passarinho aqui. Esse bolsinho também fui eu que fiz. É um guardanapo que eu já tinha feito, fiz vários e guardei. Então eu já faço as coisas e vou guardando elementos para depois eu usar para decorar. Isso daqui eu também já tinha feito. Ele é tipo os restos de papéis que eu friso e passo na máquina de costura. E guardo isso enrolado. Daí eu tiro um pedaço e colo. Então você vai adicionando fita e renda de papel, renda de pano, mais detalhes. Então esse é o objetivo aqui agora. É achar várias coisas, não precisa exatamente ser igual ou necessariamente super combinar entre si. Eu gosto sempre de ver, né, como que é a capa e não sair muito dos elementos da capa. Eu posso colocar, por exemplo, uma folhinha dessa dentro, que é menor, vai ficar menor que as outras, mas que eu acho que fica legal, dá esse efeito de você estar passando as páginas, tem uma página um pouco menor, que dá para enxergar de trás. Então, mas como eu tô com 10 cadernos para fazer, eu vou facilitar a minha vida. E esse caderno aqui, que já tem as páginas cortadas exatamente do tamanho que eu quero, eu vou usar essas páginas para ele. E no fim, na hora de costurar, eu gosto de revisar todas as páginas, contar para ver se está equilibrado, se está o mesmo número de páginas, se está bem misturado entre os dois cadernos. Cada um desses eu chamo de um caderno. Então eu vou ver se está bem, se tem páginas especiais nos dois, se tem página roxinha, página manchada. E aí depois, por último, eu vou cortar as sobrinhas do lado e em cima e costurar. Agora eu vou separar as páginas para todos esses cadernos antes de começar a costurar. Então, o que eu faço? Eu vou fazendo as coisas assim em linha de produção, porque para cada coisa eu tenho que buscar um monte de material diferente. Então, quando eu estava fazendo as lombadas, eu tive que tirar todos os meus tecidos do armário para escolher que tecido que eu ia usar. Eu peguei a tesoura de tecido, peguei a cola de tecido e aí eu já tinha guardado os papéis que eu usei para forrar. Então agora para fazer a parte de dentro, eu busco todos os meus papéis de fazer a parte de dentro dos cadernos. Como aqui o meu escritório não é muito grande, a minha mesa, eu tiro uma coisa de cada vez e faço tudo que eu tenho usando esses materiais, tudo que eu tenho que fazer, e depois eu guardo esses materiais e pego o próximo material. Então agora eu vou separar isso daqui em páginas, nos cadernos, e eu já volto para mostrar. Tá, e aí está. Passei bastante tempo separando papéis, mas essa é a cara dos 10 livros nesse momento. Então, nesse primeiro momento, eu não cortei as páginas ainda, todas as páginas, eu cortei em alguns cadernos, eu já cortei mais páginas, em outros ainda tem umas sobrando que eu tenho que cortar. Então, eu fui mais ou menos separando uma quantidade
boa de páginas. Alguns, tipo esse daqui, eu fiz bem variado, os papéis misturados, né, vários tipos. Esse daqui, eu peguei coisas com as cores mais ou menos parecidas com a capa. Levou bastante tempo porque eu quis fazer uma coisa diferente para cada caderno. Então, eu fui misturando, pegando, tendo ideias, indo procurar papéis novos. Esse daqui que é um saquinho, eu só cortei o fundo do saquinho e deixei ele preso em cima e embaixo. Depois, mais pra frente, eu posso colocar alguma coisinha aqui dentro, depois que eu encadernar, vira um bolsinho. Deixa eu ver. Esse daqui eu fiz todas as folhas iguais do bloquinho. Então, vai ficar... Todas são manchadas, né? Cada uma, essa daqui é manchada com flores, cada uma foi manchada... as manchas são, obviamente, diferentes, mas são todos de papel. Cortados do mesmo tamanho, não vai ter muita variação. Então, agora, eu vou fazer a parte que eu mais não gosto. Eu acho que eu não gosto de fazer nenhuma parte dos cadernos, eu tava pensando nisso. Eu adoro ter o caderno pronto, adoro o resultado final, mas cada parte que eu começo a fazer, eu tenho que me forçar a sentar aqui e começar, porque eu fico, ai, que saco ficar achando esses papéis, ai, que saco, os papéis são todos de tamanhos diferentes, ai, meu Deus. E aí eu faço, tô cansada, já tô irritada. Aí eu olho assim, esse monte de caderninho feito, daí eu fico, ai que lindo, olha o meu trabalho, olha como ficou legal. Então eu acho que é a mesma coisa que escrever, sabe? Eu gosto de escrever, mas às vezes você tá escrevendo e é um sofrimento escrever. O Luiz Fernando Veríssimo falava que para ele escrever qualquer coisa, que ele odiava escrever, que ele tinha que sentar na máquina de escrever e o tempo todo era um sofrimento, que os textos dele nasciam a fórceps. Mas que ele adorava o resultado final. É a mesma coisa. Todo o processo criativo é cansativo, né? Tira da gente. Então, o próximo passo agora, para mim, vai ser colocar as páginas que eu separei, porque eu só fui colocando dentro, né? Que nem eu falei. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, aqui tem várias páginas criativas, que eu chamo, assim, que são páginas de papéis diferentes, papel reciclado, juntas. Eu não costumo deixar isso tudo, mas é que eu separei várias e só coloquei aqui dentro. Então, eu vou espalhar elas entre as páginas normais, porque daí você está usando as páginas normais, aparece uma página, né, misturada no meio, daí você tem outras páginas normais. Então, eu vou fazer isso em todos, cada caderno agora. Então, eu vou arrumar a ordem final, vou cortar as rebarbas das páginas que estão sobrando, vou cortar tudo certinho e vou começar a costurar. Eu tô pensando se eu vou costurar, eu queria tentar grampear, eu tenho um grampeador bem potente e eu queria tentar grampear os cadernos aqui. Eu não sei se isso vai dar certo ou não, eu vou fazer um teste, se der certo eu mostro aqui. E senão eu vou fazer a minha costura tradicional, que é com linha e agulha mesmo. Faço com 3 pontos. E os cadernos que são mais fininhos, né, os livros que são mais fininhos, tipo esse, vai ter só um caderno dentro. Todas as folhas vão estar presas num lugar só. Os que são mais largos, tipo esse aqui vai ter 3. Então vai ter, porque senão fica um bololô de páginas muito grosso no meio. Então eu vou dividir em 3. Agora tá cheio de páginas solta aqui, mas eu vou dividir certinho em 3 grupos e vai ficar então 3 costuras. E eu fui na feirinha de antiguidades e comprei um monte de botões por 10 zloty. Então, praticamente todos esses botões aqui. Aqui tem alguns outros botões que eu já tinha, mas a grande maioria foi comprado numa caixa de costura. E aí eu comprei essa caixa plástica. Eles estavam numa lata de bolacha, sabe? Aquelas latas tradicionais que a gente reaproveita. Então, eu tenho muitos botões e talvez eu use eles para fazer o fecho, para fechar os cadernos com eles.
para aproveitar e usar um pouco. Então eu tô pensando nisso enquanto eu faço agora os próximos passos, que botão que eu vou usar, ou se eu vou usar botão, o que eu vou usar para fechar depois. E aí, enquanto eu costuro, eu já vou pensando em opções. E eu queria, então, usar esses botões. Eu adoro reaproveitar materiais. Tudo isso, então, já saiu de roupas usadas, ou tava em uma caixinha de costura, eu lavei eles, um por um, limpei e guardei aqui organizadinho. Separei, tava tudo misturado. Então, é o próximo passo. Bom, aqui estão os meus cadernos, então, já encadernados. Eu quis experimentar para esses cadernos esse meu grampeador. Ele é um grampeador que eu comprei numa loja de artesanatos. Ele veio com essa embalagem aqui. O preço estava ótimo. Tem as instruções. Ele é tipo um grampeador normal, só que ele não dobra as pontinhas. A ideia é para você grampear madeira e coisa assim que seja grossa, então é pro grampo só entrar. Tipo, se usa muito para forrar poltrona, forrar sofá, porque daí isso prende o tecido na parte de madeira. Existem, claro, grampeadores desse estilo muito maiores, mais potentes, com grampos grandes. Esse daqui ele tem um grampo de tamanho normal. Tem aqui alguns grampos dele, mas ele é mais, eu sinto que ele é um grampo mais resistente, mais duro de dobrar do que um grampo de papel comum. Então, esse aqui é o grampo dele. Se você quiser fazer a mesma coisa e você só tiver o grampeador normal, dependendo do tamanho do caderno, ele não cabe aqui dentro, né? Não dá pra chegar lá com o grampeador no lugar. Mas se você abrir, ele chega. O único problema é que daí tem que ver a potência do seu grampeador, quantas páginas ele consegue furar. Então eu já fiz em vários, fiz esse bloquinho, só que ele fica assim, olha, ele fica os grampinhos. A diferença, a vantagem do costurado à mão é que a costura mesmo já é um enfeite. E às vezes eu coloco miçangas, enquanto eu tô costurando eu vou enfiando miçangas aqui. Se você quiser ver como eu costuro, eu ensinei no vídeo onde eu falo do caderno em cascata, eu mostro como que é o processo de costurar. Mas tem várias maneiras de encadernar, então eu tô experimentando maneiras novas. Esse daqui, a grande vantagem é que eu não preciso segurar a agulha com força, então esse dedo aqui que ficou muito dolorido na nos meus últimos trabalhos, vai sofrer menos. A desvantagem é que ele fica com os grampos aparecendo, e eu poderia, antes de grampear, marcar com um papelzinho aqui, marcar no papel o mesmo ponto em todos os cadernos onde eu quero que fure, para ficar tudo igual e não ficar desalinhado. Tipo, esse daqui, um ficou um pouco mais para direita, outro ficou um pouco mais para esquerda. Só que, na verdade, eu decidi que eu vou cobrir, então não faz mal onde ficar os grampos, porque eu vou cobrir todos eles. Então, esse daqui eu fiz 3 cadernos, eu tive que tirar alguns grampos que ficaram tortos, olha, esse daqui ficou mais pra beira. Depois que você estiver mexendo no caderno, não faz mal se não ficar super alinhado, porque você não vai ver em nenhuma página, nem se foi costurado, nem se foi grampeado, você só vai enxergar na página central. Se ficou um mais pra cima, um mais pra baixo. Então, se não ficar super alinhado, tudo bem, é o de menos. E depois que eu descobrir como que eu vou cobrir, eu mostro pra vocês. Aqui também tem 3 cadernos. Esse é um grampeador muito potente, então quando você for grampear, tem que tomar cuidado, porque ele é feito para grampear madeira, ou seja, ele vai furar a sua mão se você bobear. Então, o que eu não vou fazer, obviamente, é segurar na minha mão e grampear. Eu também não vou grampear na mesa, porque daí o que eu vou fazer? Eu vou prender o caderno na mesa. Antes eu tava fazendo com um livro, um manual de instruções, um livro que eu podia estragar.
Só que eu tava grampeando e tava ficando preso no livro, embaixo. Então, na hora de puxar, tava até estragando o caderno. Aí, o que eu descobri? Que a melhor coisa para apoiar o seu caderno enquanto você grampeia é um rolo de papel higiênico. Então, ele tá todo furado, esse daqui, porque eu tô usando assim, ele amortece os grampos, mas o grampo não fica preso nele. Então, você pode usar no que você tiver aí, mas esse grampo ele sai com muita força, então ele atravessa a capa de papelão, o tecido, os cadernos dentro. E aí eu vou colocar na posição onde eu quero que ele fique, mais ou menos. E vou grampear, vou prender aqui, ó, pra ele não deslocar. Pronto, eu gosto de ficar acertando bem e eu tive que fazer vários para entender a melhor posição, porque conforme a gente mexe, se eu esticar o caderno, ele vai andar para um lado, se eu dobrar, ele vai ficar mais para um lado, mais para o outro. Então, depois de fazer vários, a gente começa a entender mais ou menos como fica. Então, se você estiver fazendo vários caderninhos de uma vez só, sempre, tudo que você for fazer, começa pelo caderninho que é o que você menos tá gostando, é o que se estragar vai ser o que você menos vai ficar chateado. Sempre tem um, né, que fica mais... No caso, eu comecei por esse daqui, porque já tinha essa fita aqui, esse tecido aqui em volta que eu não tinha gostado muito, mas daí os grampos desse ficaram bem certinhos. Então, eu tô gostando. Ele tá saindo do último lugar na minha preferência e tá subindo. Assim. Esse negócio aqui tem um barulho muito alto. Chega a doer o meu ouvido. E minha gatinha senta aqui do meu lado, ela já tá me olhando de cara feia. E por mais que eu medisse 1000 vezes, ó, as pontinhas aqui como é que ficaram, só a pontinha bem pequenininha pra fora. Então, medi 1000 vezes pra ficar pra direita e ficou quase no centro. Que raiva. Ó, eu posso fazer assim também, olha, eu posso tirar o caderno com... Deu errado, né? Tá, então eu vou tirar, o grampo continua nas folhas e eu vou só colocar ele com a mão um pouquinho pro lado e apertar. Então, eu vou apertando aqui com cuidado para não furar minha mão. E tentando atravessar ele. Ai, ó, furei. Pro outro lado. Então, eu aperto. Como esse grampo aqui ele é muito duro, eu consigo fazer isso. Talvez se fosse um grampo de grampeador normal, ele não fosse atravessar. Posso empurrar aqui. Ó, eu consegui deslocar ele manualmente. Tirei o bloco inteiro das folhas, o caderno inteiro, e coloquei pro lado. Agora ele ficou meio que muito na beira, né? Pois é, tô vendo. É por isso que eu aprendi que com esse negócio de grampear, você tem que aceitar o lugar onde ele ficar. Se não ficar muito deslocado, tá valendo. Só segue a vida, que senão a gente fica refinando demais o posicionamento. E depois que tá fixo no lugar, ninguém mais vai reparar onde exatamente que ele tá. Então... Agora, eu vou colocar o da outra ponta e, por último, eu coloco o do meio. E lá foi meu gatinho revoltado. Tadinho. Vai dormir em outro quarto. Às vezes não atravessa as duas pontinhas, daí eu empurro um pouco. Tá aqui. Então, agora eu já tô com os 3 grampos aqui colocados. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar aqui com o... Eu posso pegar o grampo e puxar um pouco pra cima, pra garantir que ele atravessou bem.
E eu também aperto o tecido do lado e empurro aqui pra frente. Aí ele dobra. Aí eu faço primeiro tudo para um lado, depois tudo pro outro. Agora eu vou fazer isso aqui. Puxar, apertar aqui. E agora eu dobrei esse. Puxar, apertar, dobrei. Agora eu viro. Desse lado. Puxa e aperta. Desse lado. Aperta. Então, aqui agora tem os 3 grampos. Mesmo depois de dobrar com o alicate, eles ficam meio levantadinhos. Para isso, depois a gente pode colocar ele assim e bater na pontinha. Não precisa bater com força, é só uma questão de pegar na pontinha do grampo para dobrar a pontinha para dentro. Eu não fiz isso em nenhum dos caderninhos ainda, porque eu vou fazer em todos de uma vez, quando eu terminar de pregar. Então, aí eu dobro as folhas para um lado, dobro as folhas para o outro. E ó, aqui ficou sobrando um pouco para fora. Isso depois eu vou cortar e ajustar todos os caderninhos onde tiver sobra. E desse lado aqui tá bom. Não, também tá sobrando um pouco. O segundo caderninho. Aqui tem as folhas com brilhinho. Eu coloquei de cabeça para baixo. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu olhei antes. Desse daqui eu coloquei de cabeça para cima, certinho. E esse daqui eu coloquei com as letras de cabeça para baixo. Isso acontece com frequência, porque eu fico posicionando, eu mudo de lugar, mudo de lado. E aí quando eu vejo, um lado tá de cabeça para baixo. A maioria das vezes que eu faço alguma coisa errada, eu deixo e depois tento trabalhar e usar, né? E recuperar, inventar uma maneira de fazer funcionar, mesmo estando errado. Só que texto de cabeça para baixo é uma coisa complicada. E eu esqueci de olhar isso antes de dobrar os grampos. Para todo mundo poder fazer os artesanatos. Talvez se eu desamassar bem, eu consiga só empurrar de volta esse daqui no... Virar. Essa vai ser o lado da capa. Tá, tá, agora tá certo. Vamos ver se eu consigo fazer os 3 com a mão. É que logo isso aconteceu no que é o pano mais grosso, mais difícil de furar. Nos outros livrinhos estava mais fácil de fazer esse furo com a mão. Ali no outro, que eu já tinha errado antes e tive que mudar de lugar, eu já sentia dificuldade. Então, consegui reposicionar. Aí está, mais uma vez, pela segunda vez, os grampos reposicionados. E agora sim, vamos ver. Tadã! Isso é de uma agenda alemã que eu comprei um tempo atrás. Então eu cortei, coloquei umas fitas coloridas aqui no meio, que é os dias da semana em alemão. Então só para ter umas coisas diferentes.
Então, agora a próxima etapa é bater esses grampos para alisar, para não ficar com pontinhas levantadas. E eu vou agora entrar na fase da decoração. Então, quando eu terminar de bater os grampos, é só enfeitar mais os cadernos e começar a customizar eles cada vez mais. Tcharam! E aqui está o resultado final dos 10 cadernos! Tadadadadadam! Então, começando com esse, é o mais fininho, o menor de todos que eu fiz, e foi onde eu fui testando as coisas. Então, eu fiz um elástico solto nele, foi o único que tem um elástico solto, porque ele já era tão fininho, eu não queria deixar um elástico pendurado nele o tempo todo. Então, eu costurei aqui atrás com linha e agulha, e esse botão, ele tinha uma voltinha de metal que era um pouco volumosa, mas eu apertei e dobrei ela pro lado, para ele ficar achatadinho. Ele é aquele tipo de botão que tem uma argolinha embaixo, ao invés de ter furo. Então, aqui eu cobri os grampos do grampeador com uma cordinha rosa e coloquei duas pedrinhas aqui, roxinhas, para dar o efeito. Aqui dentro eu fiz as páginas, eu tinha feito algumas mais altas, outras mais baixas, porque eu queria aproveitar essa altura de papel que eu já tinha, e eu tinha tido a ideia, então, de colar alguma coisa para completar a altura. Então, ficou assim, tipo, todas as páginas têm essa dobra aqui para você escrever mais dentro, e as que estão para baixo tem um complemento em cima, e as que estão para cima tem um complemento embaixo. Essas são páginas todas que eu tingi com café, ou chá, ou café, e aí vai dando vários efeitos. E tem o cheirinho de café, para quem gosta é legal, o livrinho todo tem cheiro de café e de chá também dá um cheirinho bem gostoso, né? Esse daqui tem um gatinho nessa página, abre pra cá. Então, esse foi um caderno que ficou pequenininho, mas que eu achei que ele ficou cheio de personalidade, porque com as coisinhas coladas a pessoa pode escrever mais, tem mais cantinhos para escrever e dá mais ideias. Esse daqui é o segundo, eu fiz, eu coloquei um fecho de bijuteria aqui, né, que você prende, e aí ele tem uma argolinha, e eu coloquei o elástico, dei um lacinho com um botão, e esse xadrezinho eu achei que ficou muito legal. Eu cobri aqui do lado com essa fita aqui, que chama de galão, eu acho. Galeão, acho que é galão, que é bem da mesma cor, eu não tinha muito dela, então só deu pra fazer 2 cadernos, mas eu achei que ficou muito bonito, assim, o mesmo tom de bege, e ele é um trabalhado bem detalhado. Então, achei que ficou bem legal o detalhe. E aqui dentro, então, eu coloquei mais... em algumas páginas eu coloquei adesivos, coloquei detalhes de flores dentro. Então, eu tento colocar algumas coisas escondidas que a pessoa só vai encontrar quando ela usar o livro mesmo. Ela vai falar, nossa, eu nunca notei que tinha isso daqui, sabe? Então, às vezes eu coloco algumas coisas no cantinho das páginas, coloco adesivos, esse daqui eu coloquei vários de flores. Às vezes eu tenho uns mini carimbinhos, assim, que eu carimbo nos cantinhos, dentro. Então, essa daqui, por exemplo, eu usei aquela fitinha, eu tinha comprado esses dias. Ela é uma fita tipo de corda, bem rústica, e já fiz ela com uma voltinha aqui, que se a pessoa quiser pendurar em algum lugar, quiser usar isso como um caderno para anotar, não sei, as compras, deixar num ganchinho na cozinha, ou como ele é todo de plantinha, assim, alguém que tem jardim, que gosta de fazer jardinagem, pode anotar aqui o dia que plantou as sementinhas, que época do ano, fazer um planejamento, assim, em janeiro eu quero plantar tal coisa, sabe? Para não esquecer, não passar a época. Então, os que tem o botão preso na capa, como que eu faço? Eu costuro ele como se eu fosse costurar numa roupa, só que ao invés de furar com a agulha, eu furo ele usando um furador, porque, né, essas capas aqui, elas não ficaram muito duras, mas também elas não são molinhas.
Então, em qualquer loja de aviamento, você encontra coisas pontudas. Esse daqui, na verdade, é feito para quem trabalha com couro, porque daí a pessoa que vai costurar couro tem que furar antes de passar também, para não ficar muito duro. Então, ele é só uma ponta com uma coisa fácil de segurar, mas você pode usar o que você tiver, né? Então, eu faço 2 furinhos. E se eu não colocar nada atrás, de manusear, vai acabar rasgando a capa. Então, eu gosto de colocar um outro botão do outro lado. Aí, ao invés de ficar seguro no papel direto, que rasga fácil, fica um botão preso no outro botão. Então, ele aguenta um pouquinho mais de pressão. Claro que é papel, né? Se você puxar com muita força, vai arrebentar. Mas se for só a cordinha direto no papel, ela acaba rasgando rapidinho. E eu sei por experiência própria. E esses daqui, ao invés de passar a linha, eu passei um fiozinho de metal. Esses arame de fazer bijuteria, sabe? Daí eu tenho um alicate, aí eu passo as 2 pontinhas aqui, desse lado eu só torço. E aí coloquei pra trás do botão, mas às vezes eu torço mais uma vez e corto curtinho. Então, fazer com arame fica bonitinho, porque fica metalizado. E é fácil, assim, você só passa. Então, esse daqui eu usei bastante roxo. Tem aqui os papéis especiais, tem coisinha de endereço. E eu fiz, né, esses bolsinhos. Aí aqui tem o carimbo de um passarinho. Desse lado tem um carimbo de uma plantinha com umas coisas escritas. Eu fechei ele também com umas coisinhas de bijuteria. Coloquei aqui um pegador com uma argolinha e um detalhezinho aqui, onde eu botei um elástico. E aí esse elástico fecha aqui. Esse daqui eu resolvi colocar aqui na capa 2 florzinhas, o adesivo. Aqui do lado eu coloquei essa faixinha, são... É tipo uma fita com flores de plástico esculpidas, assim, não é só a flor. Se você olhar ela de lado, você vê que ela tem um alto relevo. Então, eu passei um pouco de tinta roxa em alguns lugares, para combinar com esse lado aqui, com a capa que estava toda roxa. Então, na contracapa eu adicionei um pouco de roxo, na lombada cobri os grampos com esse detalhe da fita texturizada, que eu achei que ficou muito bom o resultado. E fiz o mesmo fecho desse daqui, só que com um botão azul. E aqui eu já amarrei o elástico direto aqui, não coloquei as pecinhas de metal, porque eu achei que ficava mais bonito assim, nesse estilo um pouco mais rústico. E um botão por dentro, adesivo de flor, adesivos, mais adesivo de plantinha, papel reciclado. E mais detalhes. Aqui no fim eu adicionei um papel com essa estampa, que é tipo um ingresso antigo. E no fim eu achei essa jarra de borboletas, a cara desse livrinho. Esse daqui eu gostei bastante, que aqui do lado eu achei essa fita com que parece uma era e os galinhos, então ele cobriu os grampos e achei que deu um detalhe bem legal que combina com o resto do caderno. E daí, por causa dele, eu acabei colocando o botão verde, porque eu achei que ficou legal. Fiz o mesmo fecho dessa daqui, com elástico. Fiz uma colagem aqui na contracapa. E aqui dentro coloquei também um dizer em holandês, um adesivo que não tá colado, a pessoa pode colar onde quiser. Tem essa página aqui amarela com textura. Aqui outra colagem com flor, quer dizer, com a borboleta, com a moça. Então, mais detalhes de flores. Esse daqui eu decorei com bastante flores, achei que ficou legal. E
Arte Nouveau, é isso. Esses quadros de Arte Nouveau. Mais detalhes. Aqui um pedaço de fita bem larga, que é uma estampa de aquarela. Também achei que ficou bonito. E uma página roxa. E é isso. Esse daqui, eu achei que o papel ficou meio estranho. Eu quero passar um verniz nele pra ver se dá um acabamento melhor. Só que eu tô com medo que o verniz estrague de vez o papel. Porque eu dei uma... passei um pouco de tinta de carimbo aqui em volta pra dar uma gastada nele, assim, uma envelhecida. E eu tô com medo que se eu passar o verniz, essa tinta de carimbo vai borrar e vai destruir tudo. Então, eu tô pensando se eu deixo ele assim, se eu tento passar o verniz pra fortalecer um pouco esse papel aqui, que ele é bem fininho, achei que ficou meio frágil. Aqui do lado eu cobri os grampos com lantejola e achei que ficou bem bonito o efeito da lantejola, esse brilhinho. Usei um botão cobreado, fiz esse acabamento aqui. E aqui dentro então tem a renda, a florzinha. E fui, que nem os outros, acrescentando detalhes em algumas páginas. Talvez eu guarde esses cadernos, passe um mês, pegue eles de volta se eu ainda não tiver usado e vá colocando mais coisas dentro, porque esse é o meu vício, eu não consigo nunca parar de acrescentar coisas nos cadernos. Aqui tá a frase em holandês desse daqui, então fica aqui dentro como um complemento. Então fui... Esse daqui é o primeiro que eu faço estilo bloquinho. Eu tô apaixonada por ele. Eu usei essa fita de pano aqui em cima para cobrir os grampos e achei legal fazer mais uma volta para pendurar ele. Eu acho que eu vou ficar com esse daqui para mim e eu quero pendurar na minha cozinha para anotar as coisas que eu tenho que comprar. Então eu coloquei um botãozinho amarelinho pequenininho, fiz uma decoração com flores e cogumelos, que vem para trás também, só os cogumelos. Ele tá preso aqui pelo canto. E eu comprei isso aqui, ó, numa lojinha. Passei ontem, não resisti. Ele é tipo um clips, que daí você pode deixar uma caneta presa. Então, o que eu vou fazer? Algo assim, ó. E aí, colocar uma caneta. E aí, ele vai ficar pendurado, não sei, na minha cozinha, na janela, na cozinha. E aí, a hora que eu precisar, eu só tiro aqui, abro. Então, esse daqui ficou assim. Esse daqui, que era um dos que eu tava mais gostando no começo, essa fita aqui, que ela é toda furada, ela me deu um trabalho. Passei muita raiva com ela. Ela não colou direito, eu tive que passar outra cola, daí manchou, daí eu coloquei um monte de tipo strass prateado, sabe? Umas pedrinhas prateadas aqui pra dar uma disfarçada. Ficou bonito no fim, mas é sempre assim, o caderno que eu começo mais empolgada, no fim acaba sendo ultrapassado pelos outros. Dentro eu ainda acho que ficou lindo, esses papéis transparentes aqui, com a transparência eu acho que são muito bonitos, muito chiques, ele é tipo pétalas, né? Então eu coloquei esse papel aqui com a estampa de renda que eu mesma fiz. Tudo com um pouco de rosa, sabe? Uns detalhes de rosa antigo, florzinha. Aqui tem mais um papel diferente com tons de rosa e roxo, vinho. Então achei assim que ficou muito romântico. Coloquei vários detalhes dentro. Esse papel crocante, que eu gosto, que faz um barulhinho. E então achei que ele ficou aqui umas letras em alemão, numa fonte gótica e um pouco de transparência. Então
Mais detalhes aqui. Também tem a frase em holandês. Então, no centro dele eu cobri aqui com um adesivo para cobrir os grampos, outro adesivo. E aqui também fiz uma colagem e aqui dentro tem uns presentinhos, uns papeizinhos, algumas coisas que você pode usar para escrever ou para mandar um bilhete para alguém ou o que você quiser fazer. Então coloquei, ficou o saquinho dobrado ao meio, eu cortei o fundo fora, ficou 2 envelopinhos para colocar coisas aqui dentro. E talvez eu ainda coloque mais alguma coisa por fora, eu não sei, porque eu gosto das coisas bem cheias, né, bem cheias de informação. Então, às vezes, eu tenho que me forçar a deixar quieto, deixar uma coisa mais clean, porque eu sei que tem gente que vai preferir assim. Então, eu achei que ficou bem bonito. Se dependesse de mim, eu colocava mais umas coisas coloridonas aqui. Esse daqui, por outro lado, ele também tá bem clean, mas eu achei que ele ficou muito bonito. Achei que ficou super legal no fim. Eu também usei aquela mesma fita de pano que eu usei aqui no bloco pra ele. Essa daqui... ela também é solta. Eu tinha falado que só esse daqui tem o elástico, né, que não tá preso na capa, mas esse daqui também tá solto. Então, colagem, carimbo, papel de pavão, mais carimbo, uma frase em holandês, um papel estampado. Ele não tem muitas páginas, mas as páginas são grandinhas, né? Então dá pra escrever bastante. E esse daqui eu curti muito. Eu usei aqui esse mesmo galão que eu usei nesse, né? A mesma fita. Então tinha sobrado um pedaço que eu cortei em 3 e foi o único que, ao invés de cobrir assim, eu cobri de lado, porque era onde tinha os grampos. Então, para não cobrir todas essas flores aqui, que eu tinha gostado muito, eu cobri só onde estavam os grampos. Aqui eu coloquei um búzio que eu trouxe do Brasil, ele já veio com essa voltinha aqui, bem grandão, um botãozão e um elástico. Aqui dentro tem papel reciclado, tem um adesivo aqui de âncora, alguns detalhes, fita com coisas escritas, uma letra bem bonita, uma caligrafia, né, bem bonita, mais detalhes que remetem ao mar, uma estampa de corais e tal, mais uns adesivos, muitos papéis tingidos. Esses daqui é um teste que eu fiz de colocar um pouco de chá num copo pequeno, como essas páginas são pequenas, eu coloquei elas em pé no copo, com o chá só embaixo, daí a tinta foi subindo e ficou metade de cima de uma cor e metade de baixo de outra. Eu achei que ficou interessante. E então eu achei que esse com um tema marítimo, de viagens, aqui com as conchinhas e tudo, ficou bem legal. Achei bonito. E eu só tenho que cuidar para não puxar o elástico assim e forçar, porque ele fica bonito assim, sabe? Mas ele aperta muito e começa a deformar a capa. Então, eu tento lembrar de deixar ele mais soltinho, pelo menos aqui enquanto eu guardo ele. Aí o dia que ele for adotado, for para casa definitiva dele, a pessoa decide como fazer. E para os papéis que eu usei dentro dos livros, eu tive que cortar eles para ficar do tamanho certo, né? Então as páginas eram um pouco maiores e aí eu tive que tirar esses restinhos. Ao invés de jogar fora, eu já comecei a fazer assim, tipo, fazer uns mini livrinhos. Eu simplesmente pego esses papéis aqui, dobro,
alguns juntos. E grampeio aqui na dobra. E ó, aqui tem um grampo no meio. Aí passei uma cordinha e colei um adesivo. Passo um pouco de carimbo em volta, assim, pra dar um efeito. E isso mais pra frente pode ser um item a mais pra colocar, sabe? Enfim, é só mais uma maneira de não jogar fora. Posso colocar aqui. Alguns eu fiz maiores. Aí não sei, aí eu vou testar, vou ver quais que eu vou usar mais. Mas olha que bonito que ficou com as flores. Achei que super combina. Esses foram os livrinhos de hoje. Levei alguns dias para chegar no fim, mas é porque também eu não fiz eles todos os dias. Eu fui parando e fazendo quando eu tinha tempo. Mas o resultado final ficou bem legal. Adorei a variedade de livrinhos e já dei uma renovada no meu estoque de livrinhos. E tô pronta para começar já a próxima série de livros, a próxima linha de produção. Olá, bonita. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!